Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got... O presidente Luiz Carlos Bon hoje aqui presente, sempre presente, nos grandes momentos, construindo uma agenda junto com o municipal, estadual, legislativo, federal. O senhor tem ido seguido a Brasília. Isso é fundamental para que as entidades e o país andem em harmonia. Esse evento aqui, o lançamento da nossa agenda legislativa, que é composto de leis, proposições de leis estaduais e federais. Nós fizemos este mesmo evento na Câmara dos Deputados com a bancada gaúcha. Semana passada. Ele tem por objetivo mostrar a nossa posição, respeitando a independência, a cabeça, a liberdade que o deputado tem de pensar, mas colocando a posição da FEComércio, que é aquela entidade que defende os interesses de quem empreende. Nós colocamos aqui muito claro a nossa posição de divergência quanto à lei do piso regional. Nós não achamos que esta lei está ultrapassada, que ela foi feita lá no ano 2000 numa situação em que o salário mínimo nacional era muito baixo, as diferenças entre regiões eram muito evidentes, e hoje o que pode dizer o Rio Grande do Sul que ele seja um estado mais rico do que os demais para manter uma legislação como essa, tendo o salário mínimo sido valorizado muito, só para falar de um tema, né? Então a gente... As cargas também, né? Sem falar nas cargas também, né? As cargas tributárias. Sem dúvida, mas isso é mais uma pauta federal. Aqui no estado nós perdemos, por enquanto, estamos discutindo a questão do diferencial de alíquota, que nós ainda estamos brigando. Nós somos amicus curiae numa ação no Supremo Tribunal Federal, que já foi relatada pelo ministro Edson Fachin e vai ser votada esse ano. Provavelmente nós teremos a boa notícia de que o Supremo Tribunal Federal desobrigue o pagamento do diferencial de alíquota, o ICM na fronteira, falado que tanto machuca a pequena empresa optante do Simples Nacional, será julgado no Supremo Tribunal esse ano. A FEComércio é amicus curiae desta ação no Supremo. Então isso em relação à carga tributária. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós basicamente defendemos e nós temos posição não convergente, e é isso que a nossa agenda legislativa apresenta. Aquilo que a gente é convergente, aquilo que a gente é divergente, a gente é não convergente ou divergente em projetos que impactam em burocratizar, em burocratizar a atividade econômica e impor mais dificuldades para quem empreende. E os políticos e a sociedade têm que ter uma noção. Por exemplo, hoje, mais do que nunca, o país, o estado, a cidade está precisando de empreendedores para abrir frente de trabalho, inserção social, produzir riqueza. Sem isso não há justiça social. Sem dúvida, né? Eu vi de uma economista, nossa assessora, perguntado para ela se ela tivesse 8 milhões de reais, essa pessoa que perguntou certamente tinha os 8 milhões de reais, que negócio ela abriria? E ela disse: eu não abriria negócio nenhum. É muito risco. É muito risco. Muita dor de cabeça. Então isso demonstra quanto é complicado agir. Mas a gente tem isso na nossa gênese. Nós somos empreendedores, nós somos empreendedores, nós somos cabeçudos, nós produzimos riqueza, né? O Estado precisa existir, sim. Nós achamos que o Estado não é dispensável, mas ele tem que ser mínimo. Ele tem que ser o suficiente para prestar o bem comum e não um Estado gigantesco que a sociedade não pode suportar. Você está falando do Estado eficiente, né? O Estado eficiente e eficaz, que é uma das nossas bandeiras mais fortes. Ele deve existir, sim, mas para fazer aquilo que é a função do Estado: segurança, saúde, educação, justiça, polícia. O resto o Estado sai fora, não sabe fazer bem isso, faz mal. No passado até talvez tenha sido necessário ter sido criado tantas estatais, tantos órgãos do governo. Hoje não, o Estado não consegue realizar o que é a função do Estado. Sai fora disso que ele não sabe fazer.
café da manhã, o lançamento da agenda legislativa da FEComércio. Tenho a honra e o prazer de receber Leonardo Schneider, que é do Sind Atacadista. Bom dia a todos. É com satisfação que nós estamos aqui. Eu sou presidente de um dos sindicatos que compõem o Sind Atacadista e também vice-presidente da FEComércio. Para nós é muito importante esse relacionamento com o Poder Legislativo, com os deputados em si, e é uma das queixas que os deputados muitas vezes apresentam, que os empresários e suas entidades só aparecem aqui na hora das grandes decisões, que não estão no dia a dia construindo uma agenda, dando as suas informações, e acaba que outros estão constantemente, e na hora de decidir, muitas coisas estão decididas e já não tem mais tempo de solucionar. Então é um trabalho da FEComércio, é um trabalho firme, importante, e que está sendo feito e será feito em todos os níveis legislativos. Câmaras municipais, estaduais e federais. TV CREA hoje está aqui recebendo o engenheiro de segurança do trabalho, Nelson Burilli, para falar conosco sobre o papel da Câmara e sua formação. A função da Câmara, basicamente, ela é de julgar os processos éticos e contra a lei cometido pelos profissionais. Essa aqui é a função principal da Câmara. Além de estabelecer procedimentos e normas de fiscalização para o exercício profissional e outras secundárias, como deferimento de registro de pessoas físicas, pessoas jurídicas, análise de currículo das escolas, que geram o engenheiro de segurança do trabalho, sempre na área da engenharia de segurança do trabalho. Uma radiografia total. Uma radiografia total, desde da formação ao exercício profissional. Engenheiro de segurança do trabalho, Nelson Burilli. Falar assim, as pessoas que hoje estão aqui nessa reunião importante para todo o setor e para a segurança de toda a sociedade. Sim, a Câmara de Engenharia de Segurança atualmente, ou seja, neste ano é composta por 4 conselheiros titulares e 4 conselheiros suplentes, todos indicados pela Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Esclarece as atividades entre engenheiro e técnico. Bom, o foco é o mesmo, é a prevenção de acidente de trabalho. Entretanto, há uma diferença fundamental na formação desses profissionais. Um é ensino médio, que é o técnico. O outro que é o engenheiro de segurança, é um engenheiro com pós-graduação, ou seja, ele tem uma graduação em engenharia e depois tem uma especialização em nível de pós-graduação, ou seja, está 2 degraus acima. E essa é a diferença fundamental entre... Vou fazer um exercício de entendimento. Um exemplo seria entre um médico e um enfermeiro. Mais ainda, ou seria um médico especializado e um enfermeiro de nível médio, não um enfermeiro de nível superior, porque aí ele está no mesmo nível do médico, né? Então, isso aí só para a sociedade poder entender essa diferença, que é fundamental. Então vamos fazer recapitular de novo essa diferença para a sociedade. Sim, o técnico de segurança é o profissional que trabalha junto com a gente em nível de segundo grau, em nível médio. E o engenheiro de segurança é um pós-graduado, é um engenheiro com pós-graduação, embora todos com o mesmo foco, que é a prevenção de acidente de trabalho. Esse é o nosso objetivo. Essa é a missão. Essa é a nossa missão, é a prevenção de acidente e a melhoria dos ambientes de trabalho. As atribuições dos dois profissionais estão perfeitamente definidas. Pode estar sincronizadas, né? Sim, elas estão sincronizadas, trabalhamos juntos, mas as
atribuições do técnico de segurança estão previstas numa portaria do Ministério do Trabalho 3275 de 1989. O Ministério do Trabalho definiu nesta portaria as atribuições dos técnicos de segurança do trabalho. Já a dos engenheiros de segurança do trabalho, por força de lei, a lei determinou ao CONFIA definir as nossas atribuições do engenheiro de segurança do trabalho. E essas estão previstas em 2 resoluções do Conselho Federal de Engenharia, na resolução 389 e na resolução 427, que define as atribuições dos engenheiros de segurança. É uma normativa federal em decorrência de lei, ou seja, a lei delegou ao Conselho Federal definir as nossas atribuições de engenheiro de segurança. Já dos técnicos, o Ministério do Trabalho assumiu para si e definiu as atribuições deles. E as nossas se complementam. É como, digamos, um engenheiro civil e um técnico de edificações, ou um técnico mecânico e um engenheiro mecânico. O técnico de segurança do trabalho é o nosso parceiro de trabalho. Continuamos aqui no CREA, em plena reunião de trabalho aqui da Câmara, e nós estamos aqui com o engenheiro de segurança do trabalho, Nelson Bonini. Nelson, engenheiro Nelson, falar sobre quais as principais questões que afetam o mercado de trabalho e que estão sendo tratadas nas especializadas. Bom, primeiro precisamos dizer, a engenharia de segurança do trabalho pode-se dizer uma engenharia social, é a engenharia que não se preocupa com produção, ela se preocupa com preservação de vidas e preservação da saúde dos trabalhadores, ou seja, ela visa a melhoria dos ambientes de trabalho, tornar um ambiente de trabalho sadio. Esta é a nossa missão, seguro e saudável. Ou seja, é como uma água numa indústria. Ela recebe água, ela tem que devolver para o meio ambiente igual ou melhor do que ela recebeu. Então a nossa missão é essa, o trabalhador tem que chegar para trabalhar e tem que voltar para sua casa ou terminar a sua vida profissional saudável. Sair melhor ainda. Esta é a nossa missão. Com relação ao mercado de trabalho. O mercado hoje, a nossa legislação estabelece que dependendo do grau de risco da empresa e do número de empregados, ela é obrigada a ter um engenheiro de segurança do trabalho no seu quadro de empregados. Vamos dar um exemplo. Sim, por exemplo, elas são vários níveis, é uma tabela bastante grande, previstas na portaria 3214 do Ministério do Trabalho, onde tem uma graduação, um grau de risco e o número de empregados. Por exemplo, uma indústria metalúrgica, se ela tiver acima de 500 empregados, risco 3, ela precisaria de um engenheiro de segurança pelo menos em tempo parcial, no mínimo 3 horas por dia. Se ela tiver, digamos, 1.000 empregados, ou mais, ela precisaria de ter a jornada inteira, que no caso a jornada do engenheiro de segurança do trabalho é 6 horas, determinada pelo Ministério do Trabalho é 3 ou 6 horas. E assim como os demais profissionais que compõem o serviço especializado de engenharia de segurança, os demais profissionais que compõem o SESM, o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que poderão ter médico também, obrigatório de ter médico do trabalho, ter enfermeiro do trabalho e ter técnico de segurança do trabalho, assim como engenheiro. A engenharia de segurança do trabalho no mercado ela é bastante ampla, ou seja, nós podemos trabalhar na qualidade de empregados, como é essa quando fizemos parte do SESMIT de uma empresa. Podemos trabalhar como autônomos, apenas prestando serviços eventuais. Podemos ser um microempresário, um empreendedor. Temos uma empresa, digamos, de consultoria em segurança do trabalho. Podemos atuar como perito na Justiça do Trabalho, por força do artigo 195 da CLT, assim como nas perícias previdenciárias, nas quais o INSS é réu e que o segurado busca o benefício da aposentadoria precoce, por força do artigo 58 da Lei 8.213. E também licionar. Então, o campo de trabalho da engenharia de segurança do trabalho é bastante grande. E pode-se dizer que ele tende sempre a aumentar, porque o que se visa é a preservação da segurança do trabalho, evitando acidentes. E qualquer acidente, o mal maior é o mutilado, o trabalhador. Mas isso gera consequências para as empresas com relação a indenizações.
né? Então, a função do engenheiro de segurança do trabalho é justamente essa, é melhorar os ambientes de trabalho e evitar acidentes. Bom, só para concluir aqui, o engenheiro de segurança do trabalho, Nelson Burilli, nós estamos hoje aqui em plena reunião da Câmara Especializada. Gostaria que o senhor reforçasse a diferença, mais uma vez, para o telespectador entender, para o consumidor, entre o técnico e o especializado, o engenheiro. O técnico é um profissional que tem formação de nível médio, ou seja, ele não tem formação universitária. O engenheiro de segurança do trabalho, além dele ser graduado em qualquer engenharia, desde engenharia de alimentos, agronômica, civil, mecânica, metalúrgica, elétrica, química, ambiental, operacional, qualquer engenharia, ele precisa de fazer um curso de pós-graduação. E o curso de pós-graduação, no caso da engenharia de segurança do trabalho, é um pouco diferente dos outros, porque a LDB, que estabelece as diretrizes curriculares, qualquer curso de pós-graduação precisa ser no mínimo 300 horas. O caso da engenharia de segurança é atípico, ele precisa ser no mínimo 600 horas. É o dobro de uma especialização normal. E, em consequência disso aí, hoje é a única pós-graduação, sim, que gera atribuições profissionais em decorrência de lei. Não há no país nenhuma outra pós-graduação, primeiro, que gere atribuições e segunda, que seja amparado, seja reconhecidas através de lei. A engenharia de segurança do trabalho é a única, não existe outra. Nem a própria medicina do trabalho, que é reconhecida indiscutivelmente, que é uma profissão, mas não tem uma lei que a regulamente. Porque às vezes o consumidor, às vezes o cidadão pode estar contratando um técnico achando que tem a mesma atribuição do engenheiro. Bom, esclarecido isso, podemos dizer que o que se deve a essa procura dos empresários, síndicos, empreendedores, entidades pela segurança do trabalho? Houve uma mudança de conceito, está havendo uma mudança de visão em engenheiro. Pode-se dizer que não foi apenas, digamos, sentimental por pena do trabalhador, foi por pena do bolso. Porque hoje, vamos dizer, as demandas no judiciário, nesses últimos anos, cresceram muito. E principalmente depois da emenda constitucional, que transferiu as ações acidentárias para a Justiça do Trabalho, que é muito mais séria do que a Justiça comum. Então hoje, vou dizer, qualquer trabalhador acidentado, ele, além dele, o primeiro, digamos, recurso, a primeira ação dele, além do tratamento, normalmente é buscar no INSS o benefício dele, mensal, mas também leva a entrar no judiciário contra a empresa por dano moral e etc., pela reparação daquela lesão que ele teve. Então, isso, uma forma, digamos, do empresário, do empregador se precaver, cumprindo as normas de segurança do trabalho, e quem faz cumprir as normas, quem cuida, quem, digamos, seria o fiscal, o executor disso, é o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho, naturalmente cada um no seu nível. Né? Tivemos hoje aqui um esclarecimento que para a sociedade, para o cidadão, com o engenheiro de segurança do trabalho, Nelson Burilli, que hoje está aqui na Câmara, que é coordenador da Câmara Especializada, uma série de matérias que nós vamos ter. Engenheiro Nelson, mais uma vez uma honra ele ter aqui, é um grande aprendizado sempre entrevistado. Vou dizer que a Câmara de Segurança do Trabalho aqui no CREA, vamos dizer, nós somos um número estritamente pequeno, somos apenas 4 por um universo de mais de 3 mil profissionais registrados. Ela está sempre aberta. Qualquer profissional que quiser assistir a uma sessão da Câmara, as portas estão abertas, não precisa nem marcar a hora, basta aparecer aqui. As portas estão abertas e será bem-vindo. Só não poderão entrar atualmente se tiver muita gente, mas de um modo geral sempre nós temos algum visitante. Hoje nós estamos aqui contando com o Tenente Coronel Krokowski, que também é engenheiro e conselheiro suplente, está nos prestigiando na nossa reunião.
trazendo informações aí sobre projeto de lei de prevenção e combate a incêndio que foi aprovado na Câmara e está para sanção providencial, que traz alguns conflitos com a nossa legislação regional. Veio aqui como presidente do Conselho Estadual prestar alguns esclarecimentos e trocar algumas ideias conosco aqui. O programa Network está presente hoje na Brasinha Pneus e eu converso agora com o Nicolas Silva, que é gerente da loja Brasinha. Nicolas, eu gostaria que você nos contasse um pouco a respeito da trajetória de sucesso da empresa. A Brasinha Pneus iniciou suas atividades em 1982, completamos 35 anos no ano de 2016. Iniciamos as nossas operações com apenas 0 box, na verdade, eu gosto de brincar com isso aí, porque não tinha nem como entrar um carro na loja e o atendimento era feito na calçada aqui da Plínio. Hoje contamos com 5 boxes de atendimento simultâneos, né, e também carros em espera. Bom, atuamos na venda de comércio de pneus, peças e serviços, né. Crescemos em estrutura, em atendimento, e a qualidade ao longo desse tempo e confiança manteve-se. Nicolas, você falou que você trabalha no ramo de peças e serviços. Eu gostaria que você nos contasse, além dos pneus, quais os outros equipamentos que vocês vendem? Bom, nós realizamos manutenção no veículo, serviços de geometria, balanceamento. Oferecemos com os melhores equipamentos de última geração que tem no mercado para melhores resultados e mais segurança, oferecer mais segurança para o veículo do cliente. Além disso, nós também contamos com a reposição de peças, né? Substituição de amortecedores, pastilhas de freio, disco de freio, pneus, troca de óleo também trabalhamos, né? Então essa parte de manutenção do veículo. E conte-nos um pouco mais, qual é o processo quando o cliente chega na loja e está com algum problema, como a Brasinha procede? Bom, nós primeiramente identificamos o problema, né? E oferecemos a solução. Né? Posteriormente a isso, nós realizamos uma revisão completa no carro, revisando o sistema de freios, suspensão elétrica, bateria, alternador, lâmpadas, todos os itens de segurança do veículo. Né? A pessoa que entra aqui, ela sai com o veículo revisado, independente se chegou para fazer um conserto ou se chegou para fazer uma substituição de pneus ou amortecedores. Nós revisamos por completo o carro do cliente. Conte-nos um pouco mais, qual seria o grande diferencial dos produtos ofertados pela Brasinha? Bom, nós trabalhamos com as melhores marcas de pneus e de amortecedores e pastilhas de freio do mercado, né? Marcas que são fornecedoras oficiais de montadoras no Brasil e fora daqui. Além disso, em relação aos serviços, né, contamos com os melhores equipamentos para a realização, digamos, de diagnóstico do veículo, né, diagnóstico do carro. Por exemplo, a geometria 3D que nós temos aqui é o último lançamento de geometria 3D no mercado. As máquinas de balancear, a mesma coisa, equipamentos para teste de alternador, bateria, tudo isso também, né, para ter maior eficiência e precisão no resultado do diagnóstico de cliente. Além de pneus, nós também oferecemos amortecedores, freio, troca de óleo, que são itens preponderantes, né, para a questão da segurança do carro e o bom funcionamento dele. Né. Revisamos esses itens, é uma revisão gratuita que tu pode chegar aqui e realizar conosco na loja. Hoje nós contamos com 5 boxes de atendimento simultâneos e mais de 700 clientes atendidos no mês. Então, a empresa cresceu e estamos estruturando para expansão da marca por meio de outros pontos também, futuramente. Bom, Franciele, essa é a nossa história. Esperamos vocês para conhecer os serviços e produtos oferecidos aqui pela loja Brasinha Pneus. Estamos aqui na Plínio Brasil Milano 2128, próximo ao Carrefour da Plínio. Nosso telefone é 3341-4235
Nosso site é www.brasinhapneus.com.br e pode também enviar a cotação pelo e-mail da loja, brasinha@brasinhapneus.com.br, ou pode solicitar a cotação pelo WhatsApp no 9890 67 671.